Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma reunião para realizarmos o culto do Evangelho no nosso lar. Essa reunião envolvendo esse Evangelho, que o Evangelho do nosso Pai, que Jesus, muitas das coisas, muito desses ensinamentos, ele veio aqui e nos mostrou na prática como fazê-lo, como realizar. Esse envolvimento na amorosidade, na benevolência, na caridade, no não julgamento, na aceitação de todos. Isso ele veio aqui e nos mostrou. Como fazermos e ainda a gente não sempre aprendemos. ressalta, né, Célia, a necessidade de, uma vez por semana, nos reunirmos naquele mesmo horário e fazermos esse encontro que chamamos de Evangelho no Lar, porque é o momento em que a espiritualidade se aproveita para fazer toda aquela limpeza, toda aquela harmonização tão necessária em nosso lar, na nossa casa, porque nós fazemos, Célia, a nossa limpeza física, mas aquela limpeza espiritual, os espíritos de luz se aproveitam exatamente desse momento em que nós estamos ali reunidos, porque com o Evangelho aberto, se fazendo essa luz tão necessária para que eles possam executar essa tarefa. E por que eles se aproveitam desse momento? Por que eles não fazem essa limpeza, essa higienização? Em outros horários, né? É porque quando a gente estabelece esse dia, quando a gente estabelece essa hora, é um compromisso que nós assumimos e nós vamos nos sentar, nós vamos nos concentrar para fazermos esse Evangelho. E os nossos amigos espirituais, eles encaram isso com uma seriedade muito grande. Eles confiam no que nós nos propomos. E eles se achegam, são trazidos outros irmãos que necessitam ouvir essas mensagens que vão ser lidas. E a espiritualidade nos diz que o raio de abrangência, quando abrimos esse Evangelho, a gente não tem ideia, a gente não tem condições de mensurar. Então, nós fazemos acontece uma higienização no nosso lar, porque nós carregamos para dentro desses santuários que habitamos os nossos pensamentos menos nobres, os nossos sentimentos, as nossas ações menos nobres. E aí não é só nos nossos lares. Essa luz se expande e o benefício alcança a nossa vizinhança e muito mais longe do que a gente possa imaginar. Então, nós vamos fazer agora a leitura de uma página de harmonização que é do livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e a lição 86, que tem como título Estás doente? E a passagem evangélica é: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Repetindo: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Uma carta de Tiago, e está no capítulo 5, versículo 15. E aí Emmanuel nos esclarece:
Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus pensamentos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem. Quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com sabedoria, pelo uso, pelo estudo e pela medicação.
não manches o teu caminho. Serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos. Aqui ou além, o Senhor te levantará. Essa pergunta, estás doente? E nós vamos responder, estamos. Que é como Emmanuel nos diz, a medicação, essa medicação exterior, ela nos é importante? Não podemos nunca abdicar da medicação do nosso médico terreno. Mas a gente também não pode abdicar que a doença, o mal, se encontra no nosso perispírito. Na nossa alma, na nossa maneira de proceder, nos nossos abusos, nas nossas intolerâncias. E a gente pede, como Emmanuel diz, a gente pede ajuda, sim, e recebemos sempre. Mas como ele frisa, como Emmanuel frisa, assim que a melhora se faz, a gente abandona tudo e voltamos às nossas inconsequências. Ele já começa a dizer para nós, né, Célia? Todas as criaturas humanas adoecem. Todos estamos doentes. Mas são raros aqueles que cogitam a cura real. Porque há a doença do corpo físico e a doença da alma. Essa doença do corpo físico, Célia, se extinguirá conosco. Mas a doença da alma, essa nos acompanhará. Essa é a mais importante, que a gente procure a cura dela. Todo esse texto de Tiago, toda essa fala de Emmanuel em cima do versículo, da passagem de Tiago, é para nos alertar exatamente da necessidade que a gente dê mais importância à cura da alma, que é a do corpo físico. Nós vamos, é preciso que seja muito frisado isso. A cura do corpo físico, ela é importante. Nós temos que procurar os médicos que foram habilitados a tratar do nosso corpo físico. Nós não podemos abrir mão desse cuidado, desses remédios em função do auxílio espiritual. Mas como Emmanuel diz aqui, o comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nós não podemos esquecer que os verdadeiros males, eles procedem do nosso coração. Do nosso coração, perfeitamente. Célia, vamos fazer então a nossa prece de abertura para que a gente possa dar continuidade ao nosso Evangelho no Lar. Então vamos agora pedir a Deus, pedir a Jesus e, sobretudo, a todos esses amigos espirituais que nesse momento nos envolvem em nossas casas, em nossos lares, para que eles possam proceder a essa higienização tão necessária das nossas almas, dos nossos pensamentos, na nossa casa, purificando todos os nossos pensamentos, atitudes e gestos, trazendo para nós a clareza necessária para que possamos seguir em passos firmes em sentido a todos esses ensinamentos que Deus nos enviou. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre nessa noite do nosso Evangelho no Lar. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós vamos, para dar continuidade, Célia, ler uma passagem evangélica, um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. O capítulo escolhido foi o capítulo 11,
e tem como título Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Nós vamos ler o item 4. Nivaldo, antes, Sim. vamos pedir sobre a água. Sim. A água está aqui exposta, mas é importante, né, Célia? A nossa água está aqui e pedimos a vocês, a quem queira, claro, né? Que coloquem um copo com água na sua cabeceira, na sua mesa, no local onde vocês estão fazendo o culto do Evangelho no Lar. E que essa água, nós pedimos a essa espiritualidade, pedimos ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, que permita que essa água seja fluidificada e que possamos encontrar nela toda a medicação de que nós necessitamos. Sim. Que assim seja. Então nós vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, item 4. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que eles reinem, farão que entre eles, reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Graças a Deus. Graças a Deus. O Evangelho de hoje, que nós estamos usando no culto do Evangelho no Lar, eu abri aleatoriamente e caiu nesse item, no capítulo 11. E essa é a regra áurea. Fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. E como Kardec diz aqui, como eu vou exigir do meu irmão que ele haja de uma maneira para comigo, se eu para com ele ajo da maneira que eu não quero que ele haja comigo? Chega a ser uma incoerência. E aí, quando Kardec nos diz que a hora que nós praticarmos isso, muita coisa vai estar resolvida. Das mazelas mais graves que nós temos, o egoísmo. Porque quando eu aplicar para o meu irmão aquilo que eu quero que ele faça comigo, eu vou... igualar, né? E cadê o egoísmo? Ele não vai ter mais oportunidade de se manifestar. E como Kardec ainda nos diz, o mundo melhora. Célia, chegará um tempo em que essa máxima substituirá todas as leis que nós temos hoje, as leis dos homens. O dia que nós praticarmos essa lei, regra áurea, de fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, nós não vamos precisar mais de leis nenhuma.
Isso resume esse capítulo. Amar ao próximo como a si mesmo. É fazer por ele aquilo que eu quero que façam comigo. É dar a ele aquilo que eu quero que me deem. Perfeito. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, chegamos ao final do nosso evangelho, né, Célia? Mais uma vez agradecendo a essa espiritualidade amiga. Agradecendo, Pai, pela tua misericórdia para com todos nós. Agradecendo esse compromisso que nós temos conosco mesmo, de realizarmos este culto do Evangelho no nosso lar. Te pedimos, Pai, que nos ajude a partir dessa higienização que foi feita em todos os ambientes dos nossos santuários, que possamos, Pai, a partir daí, desenvolvermos praticarmos essa nossa necessidade de nos relacionarmos respeitosamente, fraternalmente, solidariamente, com todo esse grupo que faz parte dessa nossa convivência. Pai, te pedimos que nos ajude a manter essa luz iluminando todos esses ambientes. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Vamos beber a nossa água.